Você está ouvindo Tribezen Podcast. Salve tribos! Estamos começando mais um Tribezen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Estamos de volta com as 3 câmeras. Uhul! Equipados. Se a gente não reclama, tudo dá certo, vai se encaixando. As câmeras foram, voltamos e voltaram e todos os trabalhos foram entregues, feitos, gravações e tudo mais. Tudo concluído com sucesso, a gente não precisou cancelar nada, gente. Isso que é flow na vida, isso que é confiança da gente ter ali os perrengues, ter os desafios, mas a gente confiar que tudo vai dar certo e que tudo tem um propósito. E também pra gente aprender, né? Porque é interessante a gente ver, porque essa câmera que tava no hospital é uma câmera que ela começou a esquentar. E aí a gente começou a reclamar dela. E aí, de repente, ela pifou. E aí a gente falou assim, opa, olha só, talvez ali aquela frequência que a gente mandou de reclamação, é importante a gente revisar isso, ressignificar, agradecer mais do que reclamar. É verdade. Essa intenção é extremamente poderosa. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, que é um tema que a gente quer trazer eu e a Sol aqui, para a gente poder trazer um pouco da nossa experiência com o despertar espiritual. Sim, esse episódio, galera, é assim, o tema que a gente escolheu aqui, né? Despertei, e agora? E agora? O que acontece? Você que nos acompanha aqui, provavelmente já tá nessa jornada de despertar há um tempo. Tem muitas pessoas novas chegando ao nosso canal também. Então, esse episódio, ele é tanto para as pessoas que já estão nos acompanhando aqui, que falam assim, Sol e Lucas, eu adoro ouvir vocês, adoro ouvir as experiências de vocês. Ou também para você que tá iniciando a sua jornada de despertar, ou para aquele amigo que você conhece que tá começando a despertar, amigo, amiga, e começou a questionar, tipo, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, pra onde eu vou, onde eu tô. Então, esse episódio é pra você que tá abrindo o seu coração, abrindo a sua percepção pra uma nova forma de viver. É muito legal, surgem muitas dúvidas, parece que aumenta o grau de desafio, então a gente vai falar sobre isso, vai te dar boas dicas e tudo vai ficar mais leve, fica até o final. É verdade. Não é? E vamos fazer um brinde aqui, um brinde com o nosso cacauzito da Sátiva. Maravilhoso, gente. É muito bom ter essas medicinas do nosso lado nos acompanhando nessa jornada, porque assim, eu vejo que muito da nossa evolução hoje em dia, né, dessa forma de ter mergulhado intensivamente no autoconhecimento, foi justamente por conta desse auxílio que a gente tem das medicinas sagradas, que ajudam a gente a ter essa clareza, dar um reset no nosso sistema, né? Sim. Dar aquele quentinho no coração, como o cacau. E a gente é muito grato. E também aqui, ó, novidade pra vocês. Tem o cacau da Sátiva. E hoje, gente, eu vou colocar aqui um elemento especial no nosso cacau. A gente acabou de receber os extratos de cogumelo da natureza divina, gente. Que coisa divina, maravilhosa. A gente tá muito animado. Tem vários extratos. Qual que é esse aí que tá com você? Juba de leão. Tô com juba de leão aqui, que tá em alta, tá no hype o juba de leão. O que são esses extratos, né? Não sei se vocês já ouviram falar de nutrópicos, né? Nutrópicos são ali como se fosse uma suplementação do seu cérebro, né? Da sua cognição. Então, eles têm efeitos maravilhosos, assim. A gente tá começando a conhecer um pouco dos efeitos deles. Vamos começar a testar aqui. Um que a gente já conhece bem é o juba de leão, maravilhoso. Ajuda, né? Na concentração, foco. O chaga também, eu vi que ele tem um efeito na imunidade, desintoxicação do nosso organismo. O reishi, ele é conhecido como cogumelo da imortalidade, gente. Ele também tem bastante antioxidante, inclusive eu vou colocar no nosso cacau hoje. Tem o Cordyceps, eu não sei se fala Cordyceps ou Cordyceps, vou dar uma verificada nisso. Também é muito popular nos Estados Unidos. E calda de peru também, maravilhoso. Esses cogumelos, gente, eu morei nos Estados Unidos há uns anos atrás e muita gente lá já usava, né, como suplementação. E é um auxílio, assim mesmo, para nossa jornada, né? Maravilhoso. Sim. Então, vou colocar aqui até no nosso cacauzinho, vou colocar o Cordyceps. Dá uma pesquisada no site da Natureza Divina para você ver os detalhes de cada um. Assim, se você quiser uma dica para começar, eu acredito que o juba de leão, muita gente está procurando assim esse foco,
esse aumento na cognição, coisas interessantes assim, para o dia a dia, né? Para o trabalho, para a criação, para gravações, para expressão. Então, recomendo para você conhecer, adentrar esse universo. E também, olha, a gente é muito fã de psilocibina, não, né? Sou suspeito a falar que é uma medicina maravilhosa dentro de um contexto adequado, dentro de um contexto com setting bem adequado mesmo, assim. Contexto de cerimônia sagrado, né? A gente tem muito respeito pelas medicinas, todos os elementos da natureza, né? Eu falo assim que planta de poder é desde da rúcula que você come, da couve que você põe no seu suco, até as medicinas expansoras de consciência. Tudo é planta de poder que tá nos dando saúde, né? E os cogumelos, assim, a gente ama demais. Muito bom. E quem mais que a gente... Então, temos que falar aqui do pessoal da Mata. Maravilhoso. Amamos, assim, estamos aqui na nutrição nossa do dia a dia com a Mata e os superfoods amazônicos que mantém a floresta em pé. Sim. Nossa, gratidão. Que coisa linda. São alimentos, né? Eles são... É muito legal porque eles têm uma produção minimalista, assim, dá pra ver, né? E tudo é muito bonito e muito nutritivo. E o legal, né, que é uma nutrição que ela ajuda o nosso microbioma e o macrobioma. Então, ele tá ali beneficiando o planeta. Sim. E, de alguma forma, se beneficia o planeta, continua beneficiando a gente, né? Isso é maravilhoso. E uma coisa que esses dias, né, por exemplo, a gente tem uma rotina aqui bem saudável, a gente tá buscando cada vez mais melhorar essa parte também do nosso corpo físico, e aí a gente tava de viagem, o que a gente vai comer de café da manhã? Tava fora de casa, e aí tinha ali abacate e o superfood da Mata. Pronto. Não precisava de mais de nada, gente, que coisa deliciosa, assim, é muito bom. Então, convido vocês a conhecerem mais sobre os produtos da Mata, e toda essa galera que a gente tá falando aqui, vocês vão encontrar aí na sua tela, tem o QR Code, ou também na descrição desse episódio você vai encontrar todos os sites e temos cupom de desconto. Os cupons também estão na descrição. Legal, e aí é o seguinte, nesses bloquinhos que a gente fala desses apoiadores, parceiros nossos, a gente também gosta de trazer muito do que a gente vive, do que a gente utiliza, como a Sol falou, né? Uma dica dessa é de ouro. Então, por exemplo, ao invés de você tem que fazer uma viagem, tem que fazer um treinamento, um atendimento fora e ficar à mercê da alimentação, você pode fazer como a gente faz, por exemplo, um superfood da Mata, pode levar um cacauzinho, pode levar uma aveia sem glúten, uma coisa assim. A gente anda com alimento e são alimentos práticos e fáceis de levar. Isso, nossa, ajuda muito a gente, porque imagina o seguinte, você vai dar um treinamento, uma palestra, alguma coisa, e aí com a maior boa vontade, às vezes até tem uma comida de alto padrão, uma coisa assim, né, vegana e tudo mais, mas lá tem um grão que não foi devidamente deixado de molho e os fitatos permaneceram. Pode acontecer infinitas coisas. E como que você vai evitar essa situação, né? Então, a maneira mais segura que a gente descobriu foi a gente andar com os nossos alimentos e ter apoio dessa galera que a gente fala aqui, porque a gente realmente usa, a gente tem como auxiliar na nossa vida. É maravilhoso, eu sou muito fã também, e é a partir da nossa verdade, né? Se faz bem pra gente, a gente vai com certeza espalhar para mais pessoas. E na nossa newsletter, eu coloco muitas dicas lá do que a gente está descobrindo. Descobrimos agora um óleo de coco especial aqui, descobrimos agora uma bolachinha de arroz sem glúten, umas coisas assim. Então tá sempre lá. E aí para você se inscrever, tem na nossa bio também o link da bio. Tem em vários lugares, você acha aí. Isso. Né? E o que eu mais gosto também, porque a gente tá nessa jornada, a gente tá aqui trabalhando também, e o que eu gosto dessas marcas que nos apoiam aqui é que são acessíveis, né? O Cacau da Sativa é acessível. Então, tem todo esse contexto por trás dessas marcas, né? Que além de fazer muito bem, são marcas acessíveis. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade imensa com qualquer tipo de proteína vegetal, por exemplo, essas proteínas que são de arroz, de ervilha, eu sempre sentia um gosto de farinha na minha boca depois de comer. Mesmo sendo, por exemplo, marcas boas que a gente já comprou, tudo, eu sentia esse gostinho de farinha. E o da Mata, eu sinto que tem zero esse gosto, porque você sente o gosto das castanhas mesmo, né? Dos nutrientes, é muito bom.
É um papo, galera, que a gente traz esse podcast, aproveita, porque é um papo 1 a 1, assim. É como se a gente estivesse sentado em roda aqui com você e falar, pô, é legal, você descobriu isso aqui? Que bacana, você tá usando, você gostou? Então, aqui em casa, no nosso coletivo, é muito assim. É verdade. E também a gente traz isso para as nossas comunicações no Tribe Zen, tá aqui no podcast. Então, ó, aproveita, pega o caderninho aí de anotações, já vai pegando as dicas. E se você quiser mais, também tem um grupo no WhatsApp, você pode entrar, manda DM pra gente no Instagram, comunica com a gente, que dentro dessa egrégora tem muita gente aí trazendo pérolas que auxiliam já no tema, entrando no tema agora, do despertar. O que é um despertar? Vamos trazer, a gente fez que foi o primeiro episódio que a gente gravou em áudio, primeiro do Tribe Zen, de todos, assim, e lá a gente tinha uma outra cabeça, foi legal, não vou dizer que a gente falou coisa que eu não penso mais, não penso ainda muito daquilo, mas já evoluiu a nossa consciência demais dentro das nossas experiências durante todos esses anos, são mais de 140 e poucos episódios já gravados aqui, 3 anos. Muita coisa mudou, extremamente acelerado o nosso processo. Muito bom. E aí a gente tem informações lá, mas a gente vai atualizar ainda, mas eu quero trazer uma descrição, né? Uma descrição não, a minha percepção sobre o que é o despertar. Vou trazer de uma forma bem simples, sem muito misticismo e tal. Para mim, é simplesmente quando você começa a perceber mais, começa a entender a mecânica da vida, da Terra, do cosmos. Então começa a ter acesso a essa percepção de falar assim, opa, peraí, de repente isso que foi me ensinado não é a única verdade, não é a única informação. Eu posso agora abrir um pouco de espaço e começar a perceber coisas novas. Então o despertar ele começa a trazer questionamento para tudo que tem na vida, não é? Questionamento até mesmo, por exemplo, pode ser que você amplie sua percepção e veja coisas novas, ou de repente você também amplie sua percepção e olha e fala assim, cara, não tá acontecendo nada na minha vida tá parada. Eu tô há, sei lá, 10 anos no mesmo lugar, no mesmo emprego, com as mesmas amizades, fazendo os mesmos hábitos, né, que às vezes possam me machucar. E aí você olha e fala assim, nossa, o que eu tô fazendo? Então, questionamento. Lembrando que, deixa um aviso, esse tal do despertei, é muito relativo. A gente usa aqui de uma forma, assim, até leve, aberta, não querendo colocar uma verdade, não querendo colocar dentro de uma caixinha um condicionamento. É livre. Porque é relativo. Então, às vezes você despertou para um novo estágio de consciência. Então, vamos também parar de criticar tudo, né? Tudo bem, despertei. É um novo estágio de consciência. Agora eu vejo, agora eu percebo. Não significa que não tem muito mais a descobrir. Total. Que daqui um dia, um segundo, um mês, um ano, é outra consciência. Que até mesmo essa questão dos estágios que você trouxe é muito interessante, porque eu acredito que a gente tem muitos despertares depois do primeiro despertar. E que até mesmo esse primeiro despertar que às vezes a gente acha que foi, às vezes lá atrás já estava acontecendo um pequeno despertar, de repente, que nem a gente trouxe até no primeiro episódio sobre essa questão da rebeldia ali, da adolescência. Só que é uma postura de ir contra, né? Nossa, eu não quero ser parte dessa matrix, desse sistema, e eu vou contra, e eu vou brigar. E aí a gente começa a amadurecer, né, as nossas emoções, amadurecer como um ser humano e perceber, falar assim, opa, não é essa energia do contra. A energia do contra só vai aumentar o que eu não quero. Mas, olha que legal, a gente tá falando isso e tá vindo ideias aqui. Mas eu vou colocar um parâmetro, assim, tipo assim, esse despertou mesmo. Por mais que não é relativo, o que é despertar? Para mim, é simples, saiu do condicionamento padrão que limita, que te deixa no automático, sabe? Tem aquele lance que você cresce, aprende, escola, aí trabalha, faz família e consome e pronto, né? Então, se sair desse sistema, despertou. Para mim, assim, vamos colocar de forma bem simples mesmo, assim, a pessoa entendeu que tem algo diferente nesse jogo. Que tem uma coisa maravilhosa, que é bem diferente do que socialmente é ensinado.
é aceito, é herdado. Então, esse é o ponto, assim, que a gente quer trazer assim. Despertei. E agora? Beleza. Cada um tá num estágio. Eu não posso falar exatamente o estágio da informação que vai contemplar todo mundo, mas a gente vai aqui navegar dentro desse assunto para trazer vários insights para você. E agora? E trazendo até um adendo, se você está nos ouvindo, provavelmente você está muito conectado com a jornada que a gente passa, porque um experimento que a gente tem feito e que a gente tem a gente começou a ver que é real, que é essa questão do campo. Então, muitas pessoas que chegam na gente e explicam relatos, por exemplo, nossa, aquilo que você falou, eu passei por isso, e isso é muito parecido com a minha história, aquela história da newsletter. Isso, gente, é porque a gente está conectado no mesmo campo. Vocês chegaram até a gente, é porque nós compartilhamos desse campo e dessas histórias que se entrelaçam, né? Perfeito. E agora? E agora? A grande pergunta, e agora? Pode acontecer, quando vem uma nova consciência, uma nova percepção, de começar um sentido de separação, um sentido de solidão, um sentido ainda mais de julgamento. Porque você fala, isso não serve mais, nossa, como que eu vivia nesse estágio, que horror isso. E olha que interessante, esse é o primeiro sinal que não está bem desperto. Por quê? Eu vou te explicar. É natural que agora a gente considere outras coisas mais interessantes. É natural. Só que não significa que aquele outro é horrível, é errado, porque o certo e errado é relativo. Então, se esse despertar, esse acesso espiritual, essa evolução interna, ela é para nos deixar pessoas mais amorosas, mais flexíveis, mais compassivas. Então quer dizer que era para ser menos resistente, não mais resistente. Isso. Então um primeiro adendo importante para todos nós é quando a gente começa a resistir e a polarizar e a começar a querer afastar tudo que não é dentro da nossa visão atual, aquilo que é certo ou errado, melhor ou pior. Concorda? Com certeza. A resistência àquilo que eu vejo como ruim ou negativo só vai atrair mais. Eu acho que eu já trouxe até em outro episódio sobre isso, às vezes a gente fala tanta coisa que eu acabo repetindo, mas tem aquela frase, aquilo que você procura está vindo na sua direção, né? Não sei muito bem, está vindo ao seu encontro. Isso. É exatamente isso, porque se eu tô resistindo também a algo, aquilo também tá vindo, tem uma força, né, vindo na minha direção aquilo, porque eu tô focando a minha atenção naquilo. Agora, se eu tiro a minha atenção daquilo que eu não quero pra minha vida e foco no que eu quero, provavelmente eu vou magnetizar aquilo que eu quero. Não só tira a atenção, mas escolhe conscientemente como eu vejo isso, essa experiência, isso que se manifesta na minha frente. Então, se manifestou. Eu posso classificar, tá tudo bem, eu entender, classificar racionalmente isso, mas como que eu trago um sinal positivo pelo que é me apresentado? Tá tudo bem, aquilo lá, eu não concordo com isso, não é minha linha, mas eu entendo o processo do outro. Eu honro o caminho do outro. Eu escolho tal coisa em vez de outra coisa. E tá tudo bem. Assume a responsabilidade pelas suas escolhas. Então, fica aí a primeira dica importantíssima. Despertei agora. Toma cuidado com os julgamentos, com esses, como que eu posso colocar, ressentimentos, com essas negações, é isso aí a palavra, estava procurando aqui a palavra, começa a ficar negacionista e começa a ficar fanático. Isso. Então, já é um outro estalo para falar, opa, quer dizer que tem mais ainda para descobrir. Calma. Mas tá tudo bem também, se caso você tá nesse momento, às vezes, de
sei lá, querer levar isso que você tá vivendo para as outras pessoas e às vezes até ter essa postura de resistência com aquilo que era conhecido para você antes e que agora você não gosta mais. Porque eu sinto, assim, é uma jornada de acolhimento, gente. Todo mundo passa de alguma forma por esse estágio de tipo, eu consagrei a ayahuasca e aí eu quero falar para todo mundo de ayahuasca e só ayahuasca importa. Todo mundo tem um pouco dessa fase, mas passa. A gente vai ampliando a nossa consciência e vai vendo as pessoas, elas vão receber essa informação quando elas estiverem prontas. E você vai saber, porque tem que ter espaço no recipiente para você trazer essa informação. E quando você traz uma informação de forma invasiva, você também está atrapalhando o processo daquela pessoa e está gerando karma para você. Eu penso assim, numa palavra bem legal que eu tenho usado, é a elegância. Entendeu? Você tem uma comunicação, você tem uma relação elegante, sutil com o outro. Então, houve uma abertura, houve um interesse, você traz. Se não houve, fica ali de boa, sabe? Deixa acontecer, você vai se conectando com pessoas que vão naturalmente falar disso, e aqueles que você quer que descubra também aquilo que você está vivendo, a melhor coisa que tem é o seu exemplo. É o seu exemplo. É a coisa mais poderosa. Às vezes a gente quer, por muito amor que a gente tem pelos nossos irmãos, irmãs, família, mãe, pai, pessoas que a gente considera muito, a gente quer que eles saiam daquilo que a gente percebeu que dificulta a vida, que traz muito drama e tal. A gente quer, a gente ama. Só que não é assim que funciona. É cada um no seu tempo, cada um no seu processo. E o que você pode fazer é o que a gente tem feito aqui. É viver isso na prática. Descobrir isso na prática. E através do exemplo, isso começa a reverberar de uma forma tão poderosa que a gente está vendo. Nossas mães. Sim, o resultado vem, galera, porque a gente teve também esse estágio, né, trazendo aqui nossa vulnerabilidade. A gente teve esse estágio de, por exemplo, tava lá com a mãe do Lucas, ela gostava de comer bolachinha, essas coisas assim com açúcar. E aí, às vezes, a gente falava, isso não é bom, isso faz mal pra sua saúde. E aí, no momento que a gente parou, a gente falou assim, não, tá tudo bem, não vamos falar mais nada, vamos só ser. E muitas coisas começaram a mudar na nossa vida, a gente começou a ter resultado nesse processo. Isso. E aí, de repente, dessa última vez que a gente foi lá, que foi na semana passada, a gente chegou, não sei quando você tá ouvindo esse episódio, mas a gente chegou lá e ela, de repente, chegou em mim e falou assim, nossa, eu tava lá fazendo pilates. Não, várias mudanças, né? Já começou a fazer pilates, também reduziu a parte de açúcar. E ela chegou em mim, de repente, e falou assim, olha, eu tava conversando com um amigo lá no pilates, e ele me falou que não é muito bom utilizar desodorante, porque tem metais pesados, não sei o quê. Ela nunca falou sobre isso, gente. Nunca. E aquilo foi um acalento pro meu coração, porque eu falei assim, Deus se manifesta de tantas formas, e às vezes ali, com essa energia da negação, nossa, só afastou essa informação, só que quando a gente soltou e viveu de fato aquilo que a gente acredita, as coisas começaram a chegar nela de outras formas, e ela tá aberta. Isso que é o mais maravilhoso, porque ela tá aberta para receber. Se você combate, você fecha a porta. Entendeu? Isso é bom, isso é ruim. Fecha a porta. Isso fecha. Mas se você chegar de forma elegante, chega de forma elegante e fala assim, já provou isso aqui? Olha que legal. Né? Ou... estou provando isso. Ou traz, nossa, descobri isso aqui, que legal. De uma forma de curiosidade, elegante, sutil... tem muito mais efeito. Mas é interessante isso, porque esse primeiro estágio é um mundo novo do despertar, né? Tudo é novo, legal. Só que aí a gente também tem uma questão, que a gente começa a ter um outro estágio, que é a nossa autodescoberta. A gente descobriu um pouco sobre a realidade ao nosso redor, e agora tem o nosso mundo interno. Continua muita gente que considera-se desperto, ainda está vivendo bastante no drama, né? Dentro dos condicionamentos, todos nós vamos colocar, né? As nossas feridas da infância. E não significa que isso talvez aumentou, vamos dizer assim, porque quando a gente começa a despertar e passa por esse estágio de começar a vir desafios,
aquilo estava na sua vida, só que estava sendo manifestada Ou não percebia, em né? outras coisas, e você não percebia. Nesses próprios padrões, em relações tóxicas, em tudo isso estava sendo manifestado dessa forma. Agora, quando esses desafios começam a emergir, é porque você abriu a caixinha. E Você tá abriu a pronto. caixinha de Pandora Pronto. ali, deu uma chacoalhada, deu uma remexida no que tava, naquela sujeira que estava guardada, e agora ela emergiu. Então pode vir, às vezes, processos emocionais fortes. Você vai precisar de auxílio terapêutico, você vai precisar de rede de apoio. Tudo isso é fundamental nesse processo de despertar, porque tem esse processo da solidão, mas é mais leve quando a gente conta com outras pessoas, quando a gente compartilha essas histórias. Por isso que faz tão bem pra gente a gente trazer essas histórias aqui. Porque, de alguma forma, trazendo a nossa vulnerabilidade, as nossas histórias e também aprendendo com os mestres, a gente tá espalhando isso para outras pessoas e faz com que pessoas se sintam também acolhidas nesse processo. Isso é uma rede de apoio. Sim, estamos aqui falando de igual para igual, um papo aberto com você que nos escuta. Isso é legal. Então, se você tem a oportunidade também de vir num evento presencial com a gente vai ter esse papo. A gente tem muitos momentos que a gente senta com o pessoal aqui, acolhe o pessoal na nossa casa, nos nossos próprios eventos. É muito legal. É muito massa. Não é? E eu sinto, assim, que nesse despertar, uma coisa que começa a acontecer também é a gente questionar as nossas motivações. Por exemplo, eu lembro que eu cheguei na minha mãe na época e falei assim, mãe, o que eu gostava de fazer quando era criança? E minha mãe falou que eu gostava de mexer com planta. E aí eu comecei a perceber realmente que pra mim, nesse processo de despertar, é vital essa minha relação com a natureza. Porque a gente começa a entender, eu ouvi uma vez da Vivian Amarante, que é uma frase assim que eu achei maravilhoso, que se eu não me engano é lá da cultura da Unipaz, que primeiro a gente é o ser que é eu e a natureza, né? Que você enxerga a natureza fora de você, que a natureza tá lá fora e você tá aqui e você utiliza os recursos da natureza. Aí depois já muda um pouco a nossa percepção e é eu na natureza. Então a gente começa a sentir vontade de fazer uma trilha, de estar ali na natureza, nesse contexto, né? Talvez ir na praia. Aí depois tem um próximo estágio que é eu natureza. Eu, natureza, porque você entende que você é parte de um todo que se relaciona. E por isso também vem todas essas motivações também pra gente, por exemplo, de aspirações. Hoje em dia a gente trabalha aqui com audiovisual, mas a gente tem conexões muito fortes com as terapias, né? E algo que eu sinto que tem um chamado forte para mim, por exemplo, é o xamanismo. Aqui em casa a gente tem, né, por sincronicidade do universo, a gente tem duas pessoas maravilhosas, a Rê e o André, que já fizeram formações também, né, com o xamanismo. E isso é muito legal, porque eles, toda vez que eles chegavam, eu e o Lucas, a gente faz fotos de retiros e a gente traz, né, nossa bagagem ali do que a gente aprende. E eles chegavam também cheio de coisa para compartilhar com a gente. E isso nos motivou muito também a ter esse entendimento de que a gente se relaciona o tempo inteiro com as pessoas, com a natureza, e não tem como não olhar para isso, né? Nossa, perfeito. Eu vou aproveitar, deixa de falar desse universo do xamanismo, porque temos um parceiro maravilhoso que a gente confia muito e ama muito, é o Gabriel Ossian, e ele tem lá um instituto de terapias xamânicas. E aqui próximo de São Paulo, né? Qual que é a cidade? É Itatiba, é aqui Itatiba. próximo. Inclusive, a gente já gravou episódio com o Gabriel Ossian, que é maravilhoso, que é sobre o Caminho Vermelho. Isso. E aí, o que está acontecendo lá? Tem muitos movimentos, né? Como a Sol falou, o André, a Rê e outros amigos nossos fizeram a jornada, né? É uma jornada muito especial, onde tem essas técnicas e práticas ancestrais de cura. Então, pra gente, assim, tanto para virar um terapeuta ou para aplicar na própria vida, é um conhecimento maravilhoso. E eles estão começando uma nova turma agora presencial, intensivo. Então tinha o treinamento, o curso que eles fizeram, né, a jornada que eles fizeram de 4 meses, né, o André e a Rê, que era um fim de semana por mês, né?
Sim, mas agora é exclusivo, assim, o Gabriel, ele tá abrindo o curso intensivo, então, para você que às vezes é de fora e não consegue ficar vindo uma vez por mês para as formações, por exemplo, se você for de outro estado, que é muito legal, mas, por exemplo, às vezes você é de outro estado e não dá para fazer isso. Ele tá abrindo a turma de intensivo, que vai ser ali uma semana, né? Isso. De 2 a 7 de julho. Então, se você sentir o chamado, quiser saber mais, tem o site, né? É terapiasxamânicas.com. Tem aí na sua tela também e na descrição do episódio para você saber mais, e tem outras coisas que eles fazem maravilhosas lá. Eu já tô me programando para fazer essa formação, assim, tô muito animada. O trabalho do Gabriel é espetacular. O Gabriel trabalha com xamanismo há mais de 15 anos. Então, esse curso de formação de xamanismo, ele não é um curso que é para só você ser terapeuta. É também, mas o xamanismo, ele ajuda a gente a ter uma visão melhor da vida, das nossas relações. Sim. E é muito legal também porque ele já tem várias turmas, né? Pessoas formadas. A Rei e o André também vão ser um dos instrutores. Então, não é só ele que ensina, é uma equipe, né? Tem vários professores convidados. Então, recomendo você que quiser saber mais. Tem ouvintes nossos que fazem o curso dele também. Então, se você quiser saber mais, na descrição do episódio tem mais informações. Muito legal. E se a gente está falando de sonhos da alma, também é interessante a gente trazer que no despertar não significa que a gente não pode alcançar nossos sonhos, nossos desejos, nossos anseios da alma, que a gente não possa ter prazer, ter uma vida confortável. Então é muito importante também colocar esse ponto, despertei, e agora? Agora eu vou rejeitar tudo isso da matéria? Não. O que eu penso, né? Eu tô trazendo aqui a minha visão. Eu penso que sim, a gente tem uma jornada de aprendizado muito bonita através de toda a experienciação aqui. Isso inclui a gente passar por desafios, mas eu acredito que a gente pode passar por isso de uma forma confortável, de uma forma muito leve, muito prazerosa, alegre. Isso tudo está muito interligado com esse despertar, que quanto maior o nosso nível de consciência, de percepção, de leveza, de aceitação, de amorosidade, mais fácil fica o jogo, porque eu começo a mandar sinais para o universo, um sinal positivo, volta positivo, as coisas vão fluindo de forma mais fácil. Mas a dica que eu deixo é essa, em relação a, assim, poder desfrutar do que tem de bom aqui nessa terra, nessa sociedade, nesse momento que a gente vive aqui. Tem tanta coisa legal. Então a gente pode desfrutar, brincar, curtir, pode ter uma roupa legal, pode sair num lugar legal, fazer viagens, tá tudo certo. Não precisa rejeitar tudo que é da matéria agora. Concorda comigo? E também buscar sempre essa intenção por trás. A intenção. Então, a intenção por trás do meu consumo, a intenção por trás das minhas ações, a intenção por trás das minhas escolhas, tudo isso tem uma força muito grande. Se a minha intenção é só satisfazer ou preencher um buraco, o buraco vai aumentar. Boa, você falou uma coisa importante aí, você falou uma coisa muito legal, porque, vamos colocar, esse despertar da consciência, ele tem a ver com liberdade, autonomia, com acessar a nossa essência, tudo isso. Então, pensa comigo, se você é refém de algo, de desejos, refém de um relacionamento, refém de várias coisas que podem acontecer dentro desse jogo social, então quer dizer que ainda não veio a compreensão necessária, a percepção necessária. Então cada vez a gente pode navegar e usufruir de tudo que tem à nossa disposição, desde que isso venha de um lugar com uma intenção, de consciência também. Eu posso acessar isso nesse momento. Eu tenho autonomia para acessar ou não acessar. Se tiver tudo bem, se não tiver tudo bem. É um bom sinalizador a gente ter essa liberdade de escolha. E essa parte da intenção é até legal também, porque como a gente tá entrando muito nesse universo também dos empreendedores da nova era, vamos dizer assim, né? Então a gente tem conhecido muitas pessoas com trabalhos magníficos, e aí é isso, não tô incentivando o consumo, mas um consumo consciente.
né? E até não gosto nem de usar essa palavra consumo, é usufruir. Usufruir de forma consciente das coisas que nos é dado. Se eu tenho o meu tempo, minha energia, o meu corpo, e com isso eu produzo dinheiro, que também é uma forma de energia, e aí eu pego essa forma de energia e vou lá e invisto em algo que eu acredito e que eu tenho uma intenção clara por trás, então eu sinto que isso cada vez mais tem que estar presente na nossa vida, porque aquilo que eu estou investindo, de alguma forma vai voltar para mim, e vem com toda a frequência daquilo que eu tô colocando esse investimento. Então, se eu tô investindo, às vezes, em algo que não tá fazendo muito bem pro planeta, que não tá fazendo muito bem pra minha saúde, eu só vou ampliar mais disso na minha vida. E é isso que você quer? Você não pode ser refém das coisas. Que tem até aquela frase do Clube da Luta, se eu não me engano, que fala assim, aquilo que você possui está te possuindo. Então, muitas vezes, é você olhar para esse lugar e falar assim, opa, peraí, eu não possuo nada aqui nesse planeta, eu tô de passagem, eu tô aprendendo, eu tô desfrutando de uma jornada, e que, na verdade, eu não tô aqui possuindo um pedaço de terra, uma propriedade, na verdade, eu tô dentro de um corpo maior, a terra que me possui, eu que sou guardado por ela aqui dentro. É uma construção coletiva. Então, quando a gente está falando desse tema, é muito legal falar desse tema, por quê? Porque a gente está contribuindo em benefício de todos os seres. Cada expressão, ação nossa no mundo, ela contribui em benefício de todos os seres, contribui para o coletivo. E isso é muito importante. Então, toda essa informação que a gente tem trazido aqui, com mestres que passam, com diferentes informações de culturas e tudo mais, diferentes culturas, terapias, informações multidimensionais também, estão nos auxiliando a ampliar um pouco da nossa percepção para também elevar esse nível de consciência e impactar no todo, impactar aqui nessa consciência coletiva. Isso realmente reverbera, é muito importante. Tem episódios aqui que falam sobre isso, né? O episódio, por exemplo, de Jesus com o Juliano Posati falou bastante sobre isso. O episódio aqui com a Neva também falou sobre isso. Todos, né? E até os nossos parceiros aí do Enneagrama da Consciência, o Círculo das Emoções, que são ferramentas, né? Eu vejo, por exemplo, assim, que todas essas ferramentas, elas não estão nos colocando em caixinhas, mas sim elas estão nos ajudando a relembrar algo que caiu no nosso esquecimento. Porque isso também é um fator muito importante. Eu não sei você que está nos ouvindo, mas eu tive uma sensação dentro do meu despertar que eu fiquei mais inteligente. E não inteligente de forma cognitiva, somente, mas é uma inteligência superior, que é como se aquele conteúdo, ele fizesse sentido para mim, ele entrasse dentro de mim e mexesse em algo ali, e que eu consigo talvez lembrar e compartilhar isso com outras pessoas, por exemplo, igual eu tô fazendo aqui no podcast. E algo que eu tinha muito forte quando eu era mais nova, era o medo de compartilhar o que eu sabia, e também o medo de achar que isso não era importante, e também me sentia um pouco burra. E aí, quando a gente começa a acessar essas informações e esses mestres, todas as pessoas que passam por aqui, eu sinto que eles estão reativando coisas que já estão dentro de nós. Por isso que é tão simples da gente conseguir compreender isso que está sendo transmitido. É, porque é um relembrar. O relembrar é chave para vocês que nos escutam, nos assistem aí, relembrar. Tá tudo aí disponível já temos esse acesso, só que preciso relembrar para conectar essas informações, e às vezes uma palavra, uma frase, algo assim já vem e vira a chave. Esse é o virar de chave. Então fica atento aos sinais que vêm, livros que aparecem aí na sua jornada, algum podcast, algum texto, até nas redes sociais eles vão surgindo e vão dando sinais do que deveríamos olhar mais, que é o que a gente está precisando nesse momento. Eu uso muito nesse sentido as redes sociais, shorts, essas coisas, nesse sentido de falar assim, o que está aparecendo aí? Que mestre que está me mandando mensagem? E tem funcionado, né? Ultimamente o Matias Stefano e o Bashar têm sido os meus mestres atuais, que estão me direcionando na compreensão maior do universo. Como que as coisas funcionam, de um olhar de quem já esteve fora, né? Eu gosto muito do Bashar e do Matias porque eles falam como um extraterrestre.
Aí na Terra é assim assado. E olha, a gente já passou, aqui é diferente. Então eles têm esse olhar de cima que faz a gente refletir muito sobre a forma que a gente vive. Fala assim, caramba, né, meu? Será que tem que ser assim mesmo aqui, né? Será que a forma de viver aqui nesse plano, nesse momento 2024, é isso mesmo? Será que não dá para fazer diferente? Uhum. E o despertar, ele é o convite. É o convite para você questionar. É verdade. Para você explorar novos caminhos, testar, porque tem recurso. A gente tem acesso à informação, tem pessoas que também têm muita informação, acesso a pessoas, a informações, a recursos materiais. E é legal também pontuar que nada disso que a gente fala aqui é uma verdade absoluta, nada dos episódios que a gente grava aqui com outras pessoas é uma verdade absoluta, mas sim são pontos de vistas ampliados, expandidos sobre o todo. Então, como que a gente aumenta as possibilidades na nossa vida e como que a gente também consegue perceber os sinais, que isso você falou que é uma coisa muito importante, porque nesse processo os sinais, eles estão ali indicando um mapinha para onde a gente tem que ir. A gente só não está percebendo. Então, todos os episódios, todas as coisas que são trazidas aqui, ou coisas que você vê nas redes sociais, ou coisas que você vê de outros canais, são sinaizinhos que estão trazendo uma informação para você. Mas aí, esse trabalho de abrir espaço para perceber os sinais é muito importante. Quanto mais a gente abre espaço, mais a gente percebe os sinais. Que é interessante, porque muitas coisas que a gente fala aqui, que as pessoas dão feedback pra gente, por exemplo, a gente faz retiros, cursos, estão ali fazendo fotografia e de repente chega uma pessoa e fala assim, oi, você é a Sol e o Lucas? Eu ouço o podcast de vocês. Nossa, você não sabe o quanto que esse podcast faz bem pra mim. E aí, às vezes, a gente vai lá, agradece, tá ali trabalhando, e aí a pessoa olha de novo e fala assim, não, mas faz muito bem pra mim. E aí, pra mim, isso é um sinal de Deus, porque às vezes eu tô passando, assim, por algum desafio também da minha vida, e a pessoa reforça, ela olha pro meu olho e fala assim, faz muito bem pra mim. Aí eu falo, olha, sinal aqui, ó. Um sinal para eu ser grata pelo que eu tô fazendo e o quanto que isso impacta na vida das pessoas. Outro sinal, por exemplo, a pessoa chega em mim e fala, nossa, eu sou lá de Belo Horizonte, eu vim aqui fazer o curso do fulano porque eu vi no podcast e já fui fazer constelação também, fiz isso, fiz aquilo e foi muito bom pra minha vida. Então, tudo isso são sinais. E aí depende do quanto você está disposto e aberto para perceber esses sinais. Sim. E agora, assim, trazendo algumas dicas práticas para esse bloco final, assim, eu queria trazer, já colocar, despertei, e agora? Então, várias dicas pontuais, assim, que eu considero interessantes dentro da minha jornada. Aí você pode trazer algumas também. Eu considero, primeiro, paciência. Paciência, porque a jornada do aprendiz é infinita. Infinita. Aquele que acha que sabe tudo é o que menos sabe, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. Só sei que então, nada sei. É paciência nesse processo. Humildade. Humildade total, sempre. Postura de humildade. Aberto. Com espaço. Cuidado com essa caneca cheia, né? Porque ela vai transbordar só e não entra mais nada. Então, é muito legal isso também. Paciência, humildade. O que mais? Fala mais aí. Uma coisa pra mim que é muito importante, que algo que eu fazia... Vamos olhar aqui a pessoa antes de despertar e depois de despertar. Uma coisa que eu fazia muito antes. Eu ficava vendo artista, pessoas famosas, sucesso, e eu ficava sempre projetando e me comparando e querendo estar lá. Aí você muda, você usa essa sombrinha... E ela se transforma num superpoder. Hoje em dia, eu acho que uma coisa importante pra gente trazer para essa jornada do despertar é ter boas referências. Então, busque pessoas que você olha num resultado ali da vida dela, de verdade, assim, não é artista, que às vezes você não sabe o que acontece nos bastidores, é saber de verdade, assim, sei lá, veja alguém que você admira, a pessoa também compartilha os bastidores dela, compartilha ali também os conflitos, e ver os resultados que ela tem
e usa essa pessoa como uma referência, como ali uma pessoa que está trilhando um caminho ou que já chegou em algum lugar que você sente uma ressonância. Eu acho que isso ajuda, isso é um norteador para a gente conseguir também trilhar o nosso caminho. Isso é muito bom. Sim, e aí também eu penso que em relação a esse estudo geral do ser humano, estudo de tudo que nos envolve, porque quando eu falo de despertar, para mim é a compreensão do nosso veículo, nosso templo aqui, compreensão da natureza, compreensão do cosmos, como as coisas funcionam, do sutil. E aí, do que você já sabe ou já aprendeu, o que você está utilizando? Despertou, e agora? Utiliza o que você já sabe, utiliza o que você já tem. Por exemplo, olha que legal, hoje, os 20 anos de carreira que eu tenho de design, de audiovisual, hoje estão aplicados dentro do autoconhecimento da espiritualidade, porque a gente está fazendo fotos voltadas e vídeos com retiros de autoconhecimento. Utilize os recursos que vocês têm. E veja também, além de utilizar os recursos que você tem, não utilize somente porque assim, não, mas eu tenho isso, eu não posso. Nossa, eu não posso deixar porque eu fiz uma formação em constelação, paguei 10 mil reais e eu tenho que ser constelador agora. Não, você fez. Talvez naquele momento foi impulsivo, ou talvez naquele momento você achou que era uma coisa e a outra. Veja o que o seu coração vibra nesse momento, o que se justifica no agora. A gente sempre aprende isso com o Murilo Gun, que é o que está fazendo seu coração vibrar nesse momento, o que te entusiasma. É lógico que dentro das possibilidades que você tem nesse momento. Às vezes, o que me entusiasma é ser cantora. Nossa, mas eu tenho que correr uma jornadinha. Tem uma jornada. Pra eu chegar nesse lugar. É assim, faz o que te entusiasma até o momento que talvez não entusiasme tanto assim. É verdade. Então, é assim, chegou lá, fiz, talvez agora é outra coisa, tudo bem. Então, você vai até onde esse entusiasmo acontece, depois você vai migrando de novo, recalcula a rota. Esse é o sinal. E seja gentil na sua jornada de autoconhecimento. Teve uma frase que a gente teve aqui do Nicolai Cursino, não é uma corrida, não tem linha de chegada, ninguém tem que chegar em lugar nenhum. É uma jornada, é experiência que faz ela legal, que faz ela massa. Total, tem que curtir a jornada. A gente sempre escuta isso, vê escrito, mas o entendimento é profundo. E uma coisa que eu até queria comentar, né? A gente comentando aqui em casa esses dias sobre o tempo, né? Você falando, não é uma corrida. Não precisa ter desespero para que as coisas aconteçam. Mas olha que interessante, né? Na 3D que a gente vive, nessa terceira dimensão, a gente é regido por espaço-tempo e por várias leis da natureza. Em outras dimensões, não temos esse espaço-tempo definido, linear. Então, por exemplo, se a nossa consciência, nosso espírito é multidimensional, ele atua em todas as dimensões simultaneamente, quer dizer que a gente pode viver aqui, nessa experiência terrena, tendo essa experiência dentro desse contexto, mas a nossa consciência, ela pode acessar a quinta dimensão e pode viver e emitindo sinais e ressoando com o jogo que é lá. Então, por exemplo, o tempo é muito relativo. O que eu estou querendo dizer? Vou simplificar aqui. A gente pode fazer os movimentos aqui, mas a manifestação, ela é outro departamento. Se a nossa consciência estiver conectada na 5D, por exemplo, você pode fazer com que esse jogo se torne extremamente rápido, fluido. É muito interessante isso. Então pensa multidimensional um pouco, para tirar um pouco a limitação sua do que a gente tem hoje de leis que regem a nossa vida aqui. Se a gente é multidimensional, a gente pode acessar novas dimensões através da consciência e também atuar com as leis que regem essas dimensões. Sim. E um exemplo legal disso, por exemplo, que a gente
chegou nessa reflexão esses dias mesmo, que a gente fez uma viagem para nossa cidade natal, onde tem algumas pessoas da nossa família, e lá é interessante que muitas coisas demoram para mudar. A gente vai lá, fica um mês fora, ou dois. Às vezes, e parece que tá tudo igual. E para mudar alguma coisa na vida de algumas pessoas, que não é julgando, mas é como um objeto de observação. Quando a gente olha para o que a gente está fazendo e para o que o outro está fazendo, e eu estudo isso e relaciono isso com o tempo. E aí você vê que para aquela pessoa mudar algo, precisa de um baita de um esforço e é sofrido. E aí a gente está vendo aqui a nossa realidade, que também tem às vezes conflitos e tem perrengues, mas em um mês a gente faz tanta coisa muda. Às vezes em um mês a gente já tá pensando, sei lá, vamos mudar em tal lugar, e depois no mês seguinte já mudou o plano e As coisas acontecem. E a gente, que nem quando a gente mudou pra São Paulo, foi exatamente isso. Fez 2 anos que a gente tá aqui e parece que fazem 10 anos. Você vê, por exemplo, o Semente das Estrelas que a gente entrevistou aqui, ele falou que tem mais de 40 ferramentas, dezenas de livros. E a gente vê várias pessoas aqui, isso é um grande fato que a gente pode trazer aqui, do que eu tô falando. Porque tem dezenas de pessoas que passaram aqui, inclusive, que você vê que são extremamente produtivas, não porque elas são piradas de workaholic, não. O negócio acontece para elas. E elas estão bem, estão saudáveis, estão com família. Chega aqui com a gente, prósperas. Você vê assim, o tempo de qualidade que as pessoas chegam aqui, o tempo que é, sem desespero, sem falar, nossa, tá corrido aqui, eu preciso ir embora correndo porque eu tenho mais 10 coisas hoje. Não, tudo acontece como deve acontecer. É igual uma árvore, né? A árvore não sai do lugar, mas ela manifesta tudo. A árvore não tem pressa. Muita coisa acontece mas ali. tudo é manifestado. Não é legal? E aí a gente tem esses fatos de pessoas muito produtivas, vários livros. Você fala assim, Wagner Borges, por exemplo. A gente vê aqui, quantidade de coisa, o Juliano Posati, a quantidade de material que eles têm disponível, coloca no mundo, aí você fala assim, peraí, ele vive as mesmas 24 horas que a gente, né? Como que pode? Porque o nível de consciência, a consciência trabalha multidimensional. Então as coisas se encaixam aqui, a ressonância, entendeu o jogo? Vai chegando, né? Você não precisa ficar indo lá, ai, vamos lá buscar. Não, vai chegando tanto os insights, as canalizações, como o que tem que fazer, a minha guiança com o espiritual. E é legal porque, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de pessoa que já fez a passagem e que era extremamente produtivo e que deixou, assim, uma obra gigantesca, foi o Chico Xavier. O Chico, né? Chico Xavier, muita gente fala, eu acho que ele era analfabeto, se eu não me engano. E ele escreveu tantas coisas, tantos livros, ele deixou, tipo, um negócio que eu acho que se eu morrer, eu não vou conseguir ler tudo. Então, isso é interessante. E aí, esse despertar, essa nova percepção, ela pode te trazer também essa produtividade maravilhosa, porque se tá difícil, galera, se tá resistente, se dá zica, se dá merda, que nem o Murilo Gun fala, tem coisa errada. Então o exercício é, despertei agora, observa, vigia, orai e vigiai. Observa, deu errado, peraí, da onde veio isso? E para que isso aconteceu? Então esse é investigador, né? E a gente vai navegando na vida de uma forma que a gente fica curioso da aventura da vida. Eu fico curioso. Nossa, o carro quebrou. O que isso quer dizer? Para que isso? E o que isso está me direcionando? Então, coisas que parecem contraintuitivas da gente, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não viro uma pessoa passiva. Eu faço o que tem que ser feito, mas eu curioso da aventura que a vida está me apresentando. E não somente olhar para coisas externas, por exemplo, mas como olhar para a sua própria jornada de autoconhecimento e ver assim, opa, nossa, deu uma treta aqui de novo, tô sentindo aqui alguma coisa, e aí pergunta, da onde tá vindo isso? Pergunta pra sua consciência, pergunta pros seus guias, mestres, manda pergunta, da onde tá vindo isso? O que eu tenho que fazer com isso? Pra quê?
que isso está se manifestando? Pra que é bom? Porque pra quê? é Da onde vem? autorresponsabilidade. E, gente, é sério, vem insight, assim, poderoso, que às vezes não pode não ser a verdade, mas aquilo preenche uma lacuna que tem às vezes um gap ali, né? Tem uma lacuna na sua consciência que você não consegue entender de onde vem. E aí, tá faltando conexão. Agora, quando você preenche com uma informação que faz sentido, isso significa ressignificar algo. Da onde que tá vindo isso? Isso tá acontecendo porque talvez eu agi assim com meu pai, com a minha mãe, e agora eu tô manifestando. Isso, gente, é um trabalho. Imagina um Lego que você tá montando. A consciência é isso. Você tá montando ali pedacinhos, né? No seu tempo, sem pressa, soltando, solta firme. Solta firme. Seja gentil com você. No seu tempo. Não tenha pressa de descobrir tudo, de aprender tudo. Porque se não tem o próximo passo ainda, é porque tem algo para ser desenvolvido, aprendido. Então fica uma dica muito boa aí, que é... Você ficou bravo, resistiu, repete. E, gente, eu às vezes fico brava com o Lucas quando eu tô brava com alguma coisa ainda que tá me tirando ali, porque pega na minha criança. E o Lucas fala assim, se ficar bravo, perde e repete. Aí eu fico mais brava ainda. Só que, gente, é isso. É olhar com gentileza e falar assim, tá tudo bem. Talvez a minha criança ela foi tão reprimida de não sentir essas emoções e ela tá vindo agora. E aí, aos pouquinhos, eu vou ensinando ela que dá pra sentir tudo isso sem precisar explodir. Você sente, permite sentir. É uma confusão que acontece, eu tenho que deixar isso claro. A gente permite sentir qualquer tipo de emoção, tá tudo certo. Mas eu escolho o sinal que eu atribuo a esse evento, tá? Sente, mas escolhe de forma consciente. Não reage, escolhe, responde. Não reaja, responda. Isso é poderoso. Então aproveita o seu despertar, a gente tá falando sobre isso, e vai de leve. Flui na vida. Vai como um curioso, uma curiosa, elegante, assim, né? Tipo, nossa, qual será que é o próximo? Tamo junto, e a gente vai descobrindo junto aqui nos próximos episódios também. Estamos aqui para querer saber também qual é o seu maior desafio depois que esse relativo despertar aconteceu, essa sua nova percepção sobre a vida. Qual é o seu maior desafio? O que aconteceu aí? É porque esse estágio às vezes acontece da gente parar ali num lugar que você fala assim, opa, peraí, não tô conseguindo sair desse lugar. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Vai ficar mais desafiador? Vai. Por quê? Porque você tá preparado, preparada. A vida só entrega o que você tá preparado, preparada. Confia no processo. Confia no processo. Confia. Receba toda essa vibração nossa aqui, porque... A gente tá fazendo esse trabalho há mais de 3 anos e confia, gente. Confia porque o auxílio vem. O auxílio sempre vem. Então coloca aí nos comentários qual é o seu maior desafio hoje. Se quiser colocar também uma descoberta para ajudar outras pessoas que estão vendo os comentários aí. E até o próximo episódio, até o próximo portal. É isso. E marquem a gente, @TribeZen também. Dá um print aí se você estiver assistindo a sua TV. A gente adora quando os nossos amigos estão ali, ó. Manda programação, print. Tipo, Jornal da Noite não é mais, né? É tipo TribeZen Podcast. É isso aí. A gente adora. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.